E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Vamos lá, 1 João 2, versículo 3 e 4. Diga comigo, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, diga comigo, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Isso é muito sério, né? É para uma reflexão muito séria. Aquele que diz, eu o conheço, eu conheço a Deus, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Passa, por favor. Paulo, servo de Cristo, Romanos 1:1, diz, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Diga comigo, separado para o evangelho de Deus. Nós temos falado nos últimos dias, e eu quero que você preste muita atenção, porque se tem uma coisa que nós não podemos perder tempo ou deixar passar, é justamente na palavra. Porque tudo que passa vai nos fazer falta. Tem muitas coisas na vida que a gente pode errar, né? Mas a partir do momento que nós somos chamados para realmente um cristianismo verdadeiro, um encontro real e verdadeiro com Cristo, nós não podemos ficar em cima do muro. Eu diria assim, eu falei muito no decorrer dessa semana, trazendo uma reflexão importante a todos nós como cristãos, e eu estava comentando a respeito dos judeus, né? Porque hoje muitas pessoas têm estudado, ou pelo menos tentado estudar, para saber o segredo dos judeus, porque a maioria, boa parte dos judeus, são extremamente prósperos, ricos, milionários e bilionários. Ricos, milionários e bilionários. E o mais interessante é que realmente, aonde não há o que questionar, é que não existe lugares, é onde eles pisam. Qualquer lugar do mundo que eles pisarem, qualquer lugar do mundo, aonde eles pisarem, eles vão frutificar. Pode pesquisar isso. E como eu falei, muita gente pesquisou e tem muita gente me mandando estudos, me mandando coisas, curiosidades que tem encontrado a respeito. Então, e o segredo dos judeus está nas leis do Senhor, nos mandamentos do Senhor. Aqueles mandamentos que foram dados a eles, e aqueles que realmente levam a sério e praticam, aonde pisam, no lugar que pisam, na nação que pisam, eles frutificam de forma
extraordinária, de forma sobrenatural. Então, você pega um país, né, como o Brasil, que muitos dizem assim, é um país de terceiro mundo, um país corrupto, um país, a cultura é muito ruim, a mentalidade do brasileiro é uma cultura escrava, infelizmente, né? E, ao mesmo tempo, uma cultura, a mentalidade, infelizmente, da grande maioria, é uma mentalidade bem limitada, bem negativa. Porém, você olha os judeus que vieram para o Brasil, arrebentaram, frutificam tremendamente. Claro que tem suas exceções, e lembre-se sempre que nós, quando falamos, tem judeu de origem, e tem o judeu realmente que vive a fé judaica, né? Que está caminhando debaixo daquilo que eles acreditam, das promessas, das bênçãos do Senhor. E, realmente, quando você para analisar, é algo que mexe com a gente. Porque aonde quer que eles chegam, eles frutificam, enriquecem, prosperam de forma sobrenatural. Só que o que nós estávamos dizendo é o seguinte: se você olhar um judeu, você sabe que é um judeu. Se você for almoçar com um judeu, você sabe que ele é judeu, e ele não terá constrangimento algum de colocar na hora do almoço dele, das refeições dele, a fé dele em primeiro lugar. Porque ele vai comer o que é permitido, ele vai realizar as orações dele. Se você viajar com um judeu, você vai saber que ele é judeu. Por quê? Porque eles param de 3 a 5 horas, de 3 a 5 vezes no dia para orar. Como segunda-feira nós falamos sobre isso, se ele tiver numa reunião de negócio, ele interrompe a reunião de negócio e vai orar. Porque é o momento dele sagrado. Ele sabe que tudo que ele, e o que mais precisa, tudo que ele precisa e o que mais precisa é da bênção de Deus sobre a vida dele. Então, estou falando porque quem estava aqui viu pessoas se manifestando e dizendo exatamente isso. Está numa reunião com eles, eles param tudo, não tem meio termo. Então, eles não têm vergonha, de acordo com a sua fé, de acordo com a sua crença, de se posicionar e que todos vejam. Porque, dependendo da linha judaica que ele vive, você vai ver a grande maioria deles vão andar com aquele que se chama kippá, né, que é como se fosse um bonezinho na cabeça, redondinho, que aquilo demonstra que ele está debaixo da autoridade de Deus. Está lá na cabeça dele. Ele não tira da cabeça. Se ele tiver algo mais dentro da linha de fé dele, você vai ver algumas coisas a mais. Mas, quando chegar o momento sagrado dele, você vai ver ele parar tudo. Você vai ver ele parar tudo e ele pegar o Torá, que é o livro sagrado dele, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Ele vai pegar e vai sair para poder meditar e orar. Amém? Então, agora, o que nós estamos lendo aqui não é lá no Velho Testamento. O que nós estamos lendo aqui é no Novo Testamento. Se você prestar atenção, volta ao versículo anterior. 1 João, lá perto de Apocalipse.
Nós não estamos lendo lá na lei. Então, aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. O que acontece hoje no meio cristão? Muitos questionam por que Deus não o abençoa mais, porque essa glória do Evangelho, esse poder do Evangelho, não se materializa na vida de muitos. Mas quem sabe que você é cristão? Talvez nem você tenha certeza. Talvez nem você tenha plena convicção que você é um cristão. E quem te conhece não sabe que você é um cristão. Porque você está aqui hoje, participando da reunião de domingo, não faz de você um cristão. Pode ter muitas pessoas participando. Mas isso não quer dizer que você seja um cristão. Não quer dizer que você tenha tido um real encontro verdadeiro com Deus. Porque quando a gente é cristão de verdade, aquilo está dentro de nós. Você, como eu disse, por exemplo, tem alguém que já almoçou com um judeu? Levanta a mão, por favor. Já almoçou com um judeu? E aí, como foi? Hã? Já passou ceia com ele. Quem mais? Já almoçou? O que acontece? Totalmente separada. A alimentação dele é uma alimentação de acordo com a fé dele. E você almoçou o quê? Almoço de negócios? Então, ele está dizendo o seguinte, num almoço, seja de negócios, seja num shopping ou qualquer outro lugar, restaurante, é aquilo. É o sagrado, é o separado. E grave o que eu vou dizer, porque há pessoas que talvez digam assim, acho isso um absurdo. Absurdo ou não, onde eles pisam, arrebentam, frutificam. Eles acreditam, vivem por fé. Existe uma promessa sobre eles. E eles colocam em prática, levam a sério de verdade e arrebentam. Frutificam. E se eu mandei ainda, faça uma pesquisa, eu disse isso, faça uma pesquisa que você vai se surpreender. Faça uma pesquisa. E muitos fizeram. Você vai se surpreender que boa parte das grandes marcas mundiais são judeus. Boa parte das grandes marcas em qualquer segmento são judeus. Em qualquer segmento, inclusive, você olha para eles tradicionalzão daquele jeito, inclusive na moda, são judeus. Você vai descobrir que a quantidade de empresários, banqueiros, é no mundo inteiro. No mundo inteiro. São banqueiros. No mundo inteiro, um povo que sofreu tanto, um povo que foi quase extinto. Quase extinto. Inclusive, por que isso, bispo? Porque só viveram momentos de desgraça, de sabores, de derrotas, só em desobediência. Só. Unicamente quando estavam em desobediência ao Senhor. Do contrário, imbatíveis. Do contrário, imbatíveis. Então, quando você começa a pesquisar, você descobre que, como eu disse, eles são 2% da população mundial e 22% do Prêmio Nobel da Paz. Olha, as maiores mentes, as mentes mais inteligentes e mais premiadas mundiais, eles estão lá. Eles são a maioria, em termos de porcentagem. Entendeu? Se eles são 2%, 22% receberam o Prêmio Nobel da Paz. Então, se você fizer uma pesquisa, você vai se surpreender. E aí, o que tem? Por que isso? Não tem algo divino em cima? Não tem algo divino em cima de tudo isso?
E aí, trazendo para os cristãos, e eu quero te levar, porque confesso que isso mexe com todos nós. Porque se eu perguntar para você, quem sabe que você é cristão? Talvez, posso ser sincero, e devo ser, talvez dentro da sua casa você não é visto como um cristão. Talvez em casa. Porque quando nós somos realmente, nós vamos viver, está dentro de nós, são práticas. São práticas que estão dentro de nós vivemos isso, como nós sempre ensinamos. O cristianismo é um estilo de vida. É um estilo de vida. É no meu comer, no meu beber, no meu andar, no meu falar, no meu vestir. Nós não temos alguns costumes como eles, mas é o que nós ensinamos, né? Pregue o evangelho o tempo todo, se necessário, abra a Bíblia, porque a sua vida é a Bíblia aberta. Então, nós precisamos parar para pensar e refletir. Quarta-feira nós falávamos a respeito de modelos. Modelos que hoje, o nosso modelo a ser imitado, a Bíblia deixa bem claro que é Cristo. É verdade ou não é? O nosso modelo é Cristo. Paulo, ele dizia, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E tem cristão hoje que ele se parece mais a alguém da mídia, ou quer se parecer muito mais a alguém famoso, alguém que aparentemente é popular, do que com Cristo. E isso tem um problema muito mais sério. Se você não ouviu a palavra de quarta-feira, ouça, porque isso tem um problema muito mais sério por trás, tá? Porque a verdade é que nós, se não me engano, não sei se foi domingo passado que nós pregamos sobre o espírito de Balaão, foi, né? Domingo, né? Então, não tinha como destruir o povo de Deus, não pôde amaldiçoar o povo de Deus, não tinha como amaldiçoar, porque Deus abençoou. Quando Balaão foi para amaldiçoar, o Senhor diz, não, você não pode amaldiçoar, porque esse povo é bendito. E aí, o que aconteceu? Balaão, usado pelo diabo, então, ensinou o povo como preparar armadilhas, ciladas, fazendo o quê? Pegue mulheres moabitas e coloque no meio deles. Porque eles vão se envolver com as mulheres moabitas, e as mulheres moabitas vão ensiná-los a fazer o que Deus reprova. E aí, foi justamente o que aconteceu e atraiu a ira. Só que, quando você fala sobre isso, Balaão, aí nós lemos e meditamos com o espírito de Balaão, lá em Apocalipse. O espírito de Balaão dentro de uma igreja em Apocalipse. Como a Bíblia fala do espírito de Caim. Então, existe espíritos ou atuações que ela vai passando de geração em geração. Como o espírito de Balaão continua aí. Continua atuando. Então, o que acontece? Muitas vezes, se nós realmente não vivermos uma fé verdadeira, e isso não estiver dentro de nós, e nós vivermos e ensinarmos, o que acontece? Os nossos filhos, eles vão querer se parecer com quem? Eles querem se parecer com Cristo, querem se parecer com o papai e com a mamãe, ou querem se parecer com o... Quem são os da moda aí? Suas meninas querem se parecer com quem? Anitta? Querem se parecer com quem? Pablo? Na verdade, está aí, está em destaque. Se a gente não tiver cuidado, esse espírito entra e domina.
Porque na quarta-feira nós falamos o seguinte, querido, quando você pega, existem algumas entidades demoníacas, existem algumas entidades que atuam em algumas áreas da vida das pessoas, destruindo a vida das pessoas, que quando você olha para a mídia, você vê ela incorporada. Você vê ela. Você pega, por exemplo, como eu disse aqui, você pega o Zé Pilintra. O que o Zé Pilintra faz? Onde ele atua? Quem sabe? Quem já bateu o tambor? Quem já batucou? Quem sabe? Vícios. Vícios. Atua através dos vícios, alcoolismo e droga, e etc., e assim por diante. Tem um grupo na mídia que é só você olhar. É só você olhar, né? Deixa a vida levar, a vida leva. Vai, pode olhar. Está aí, está estampado. E é a maior coisa, a barriga está quase explodindo para fora, mas Se você pegar, por exemplo, como eu disse, você vê que, e eu poderia pegar muitos outros espíritos da Bíblia, que veio lá de trás e vem agindo. Você pega outras imagens, a pombagira, o que ela faz? Abuso da sensualidade, pornografia, o pecado sexual, a imoralidade sexual, e assim por diante. Olha para a mídia. Olha para a mídia. Aí, é só a gente parar e analisar, né? Qual é a imagem nós queremos transmitir? Qual é a imagem? E se nós não vivemos realmente um cristianismo real e verdadeiro, como está ali, eu conheço. Conhece como? É o que eu disse outro dia, porque você vem na igreja e você acha que você me conhece? Porque você me conheceu no passado, você acha que você me conhece? Eu te conheço só porque você vem à igreja? Conhecer de verdade, conhecer intimidade, conhecer seus hábitos, seus costumes, do que você gosta, do que você não gosta, qual é a sua rotina. Então, conhecer a Deus de verdade, nós temos que andar com Deus, ser um praticante de verdade. E se nós realmente não vivemos uma fé e nos posicionarmos, como eu disse, primeiro nós não vivemos tudo aquilo que o cristianismo, né, os benefícios do cristianismo, e no final de tudo ainda perdemos a salvação, que é a coisa mais importante. Segundo, que o modelo que os nossos filhos vão imitar não são os nossos. O modelo que os nossos filhos vão copiar não são os nossos. É um modelo qualquer, é um modelo de alguma entidade, de algum espírito que, quando falamos na quarta-feira, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra as potestades, os principados que incorporam e vão passando de geração em geração, e hábitos são repetidos, não é só maldição, são a maldição dos hábitos, das escolhas erradas, das atitudes erradas, que vão passando de geração em geração, e histórias se repetindo pelas péssimas escolhas. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Será que nós nos posicionamos as pessoas, eu não quero ser chato? Não tem questão de ser chato. É como eu disse, o judeu não quer saber se você concorda com a fé dele ou não concorda. Simplesmente ele quer agradar a Deus e pronto, acabou.
Ele não quer saber se você vai achar um absurdo que ele vai comer ou ele não vai comer. Se ele anda com o equipazinho na cabeça ou não. E assim por diante. Ele não quer saber. Ele quer saber que ele vai fazer o que Deus mandou ele fazer, que ele vai pisar aonde na terra que ele descer, no lugar que ele pisar com a planta dos pés dele, ele vai conquistar aquele lugar. Deus vai abençoá-lo, como prometeu, como está lá a visão de Deuteronômio. Deus vai honrá-lo. E funciona. Funciona. Passa, por favor. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo, diga comigo, para a obra a que eu os tenho chamado. Olha a palavra, separe-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Essa separação, olha a palavra separe. Quando diz santo, quando o Senhor disse, sede santo porque eu sou santo, santo significa o quê? Você sabe? Separado. Um povo separado, não um povo misturado. Um povo separado, um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo que todo mundo vê, não porque usa um quipazinho na cabeça ou uma barbona, mas um povo que na sua maneira de viver, nas suas atitudes, está explícita a sua fé, a sua crença. Ele exala Jesus, ele é um cristão, e cristão é imitador de Cristo. Por que nós devemos levar isso a sério? Porque se eu perguntasse assim, quem quer ser rico igual os judeus, muita gente levantaria as mãos. Onde você pisar, você quer prosperar, você quer enriquecer, você quer... Todo mundo, muita gente levantaria as mãos. Só que, se a gente falar assim, uma vida de obediência, uma vida comprometida, de renúncia, que vai levá-lo a isso, não são todos. Não são todos. E aí, isso responde porque Deus não tem podido promover a muitos. Porque é igual, não é separado. É tudo igual. Quando olha para um, vê a diferença qual é? Que vem na igreja. Mas quando você olha e fala assim, é cristão verdadeiro, tem um posicionamento cristão, faz o que Deus aprova e está pouco se importando com aquilo que as pessoas pensam, ou não, faz a política da boa vizinhança, porque eu não quero magoar, não quero chatear, eu não quero que pensem isso de mim, eu não quero que tenham essa imagem de mim. Só que os mesmos que, se a sua vida não frutificar, é o mesmo que foge de você, aponta o dedo para você, te chama de derrotado, de fracassado, de vagabundo, ordinário, sem vergonha. E ainda vai dizer assim, se souber que você vem na igreja, ainda vai dizer assim, crentinho. É isso mesmo. Crentinho vagabundo, sem vergonha. Crentinho. Como brincava antigamente, crente da bunda quente. Né? Porque só esquenta a cadeira. Ainda vai falar isso, não fala? Antigamente falava, não fala? Ou fala ainda? Fala, não fala? É crente da bunda quente. Né? Porque só esquenta a cadeira. Nós devemos ser realmente um povo separado. E se nós não vivermos isso, os nossos filhos não vão viver. Eles não vão viver. Se nós não transferirmos essa fé, esses valores, eles não vão viver. E aí, eles vão... Eu não sei se eu falei isso para vocês, minha filha que me perdoe. Viu, querido? Papai vai falar um negócio aqui, e você também me perdoe a expressão. Não, mas minha filha me assustou outro dia. Minha filha me assustou. Porque...
estuda, faz faculdade, estava fazendo cursinho, e as coleguinhas todas se reúnem. Meninas, porque para mim ela é um bebê ainda. Não é verdade? Para mim ela é um bebê. E eu prefiro que seja assim. Tem a sua maturidade, mas mantém a sua pureza. Aí, numa rodinha de amigas, aí todo mundo vira e pergunta assim: você já chupou? E com a maior naturalidade. Com a maior naturalidade. Porque, eu não vou mais a fundo da conversa, mas você já entendeu, né? Por quê? Ah, não, é que não, já, e outra já, e não sei o quê, porque eu... E aí perguntou para ela, falou, não, nunca. Ah, mas por quê? Por que não? Porque eu aprendi. E aí ela aproveitou e disse assim, sabe por que você é tão maltratada, tão desrespeitada? Porque você não se valoriza. Por isso que você é tão maltratada, tão desrespeitada pelo seu namorado, porque você vive chorando, que eu já te vi chorando, inúmeras vezes, você já desabafou chorando para mim, porque você não se valoriza. E aí uma das amigas falou, sabe por que eu não termino do meu namorado? Que aí eu vou ter que transar com qualquer um. Falou, não, querida, você não precisa transar com ninguém. Você não tem que transar com ninguém. Você não precisa transar com ninguém. Por quê? Olha a mentalidade. Por quê? Então é melhor ela ficar com esse, aguentar, ser humilhada, envergonhada, e papapá, porque se ela largar, ela vai ter que fazer com outros. Mas olha a cabeça, eu fiquei assustado. Eu falei, não, meu Jesus amado, eu me coloquei no lugar, eu pensei, o futuro, como já começa. Olha como já começa mal, tudo, uma história mal formada. Porque uma dessas meninas, ela dizia, vive chorando, porque o namorado trata igual cachorro, pai. Não respeita, claro que não respeita. A pessoa não se respeita. Como é que vai ser respeitado, se a própria pessoa não se respeita? E a gente ensina princípios, valores. Que coisa gostosa, se preservar, se viver primeiro, de acordo com a palavra. Esperar o momento certo. Presentear o companheiro com aquilo, com a pureza, com a santidade. Que maravilha! Então, se a gente não estiver realmente vivendo, é um outro modelo que vão pegar. Vão se espelhar em algum modelo que não dá certo nem para eles. Tudo é momentâneo. E a prova que é momentânea é só você olhar na mídia. O trem faz assim, hoje está lá em cima, daqui a pouco você fala, cadê o fulano? O que virou o fulano? Sumiu, desapareceu, virou pó, depressivo, infeliz, desapareceu da mídia, não é mais reconhecido por ninguém. Não dá certo, não construiu uma história, não construiu um relacionamento com Deus. Deixa eu acelerar aqui. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, Filipenses 1,12, Paulo dizendo, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para, diga comigo, progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Olha que coisa incrível. Você vê que quando você vive uma fé, quando você realmente teve um encontro com Cristo, Paulo estava preso, e preso por causa de Cristo, preso por causa da fé que ele vivia, da fé que ele pregava, da fé que ele ensinava. E aí, ele dando testemunho e mostrando que se tornou evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão, diga comigo, por causa
de Cristo. E ele não perdeu a capacidade de pregar, de falar, de viver a fé cristã, e todos que ali estavam ver. Às vezes uma luta, um probleminha, as pessoas falam assim: não vou mais na igreja. É isso o cristianismo? Ele estava preso e estava contagiando todos que estavam ali. Foi uma oportunidade para alcançar outros. Talvez muitos olhavam e diziam assim: nossa, que absurdo, Paulo, que era tão ousado, tão poderoso em palavras e ações, olha, foi preso. Que, querido, besteira, maldita a hora que colocaram ele na prisão, que ele evangelizou a prisão inteira e todos no palácio, porque o evangelho de Cristo não pode ser preso. Diga comigo: o evangelho de Cristo não pode ser preso. O homem até pode, mas o evangelho não. E ele foi contagiando, ele foi falando do amor de Cristo, ele foi pregando a Cristo a todos, porque aquilo que estava dentro dele, que independia do que estava acontecendo com ele. É isso que eu estou tentando mostrar a você. Que tipo de cristão você é? Tem coisas que naturalmente você não vai compartilhar. E se te perguntarem: mas por que você não compartilha ou não participa? Querido, eu vivo uma fé. Essa fé precisa ser respeitada. Essa fé precisa ser respeitada. Se você não respeita a sua fé, quem vai respeitar? Se você realmente não respeita a sua fé, quem vai respeitar? Se você não acredita no poder dela, quem vai acreditar então? Se você não é luz, aonde você está, você também está em trevas. E aí a gente descobre, porque nós cobramos tanto de Deus e... Liga aqui que está desligado. Nós cobramos tanto de Deus e... Aí na frente também está? Tá? E por que Deus não pode? Porque nós não respeitamos os mandamentos do Senhor. Nós não vivemos um cristianismo real e verdadeiro. Porque, como disse, nós não temos toda uma tradição religiosa como os judeus, mas nós temos os nossos princípios, nós temos os mandamentos a serem cumpridos, e o cristão tem uma postura, o cristão tem um caráter, uma forma de falar, o cristão tem uma forma de viver diferente, uma forma de agir diferente, e todo mundo sabe que ele é cristão, pelo menos deveria saber. Eu não compactuo com isso, não, eu não aceito. Nossa, que absurdo, querido. Lamento, mas entre o que você pensa e o que Cristo pensa, eu fico com o que Cristo pensa. Porque antes agradar a Deus do que agradar aos homens. Passa, por favor. E os irmãos, em sua maioria, diga comigo, motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Você vê que Paulo foi preso, e quem estava fora, os cristãos que estavam fora, eles achavam que eles podiam calar, cessar, barrar o avanço do cristianismo. Então vamos prender Paulo e fazer Paulo calar a boca. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Diga comigo, e os irmãos? Quem são esses irmãos hoje? Vocês. São vocês, somos nós. Eles tentaram,
vamos calar esse Paulo, vamos prender esse Paulo, vamos cessar com isso. Prende esse cara. Prendeu. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Quem são os irmãos? Vocês. Somos nós. Nós anunciamos a palavra do Senhor. Nós pregamos a palavra do Senhor. Nós ensinamos. Porque é fácil, nós queremos todo o benefício do cristianismo, né? Nós queremos todo o benefício. Todas as promessas nós queremos. Mas e as perseguições? E o que está em Mateus 5, das bem-aventuranças? Os que forem bem-aventurados, os que forem perseguidos. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, falarem calúnias, injustiças. Bem-aventurados sois vós, benditos, abençoados, felizes. Somos nós. Só que nós queremos a bênção, mas nós não queremos, nós queremos ser popular, eu quero ser popular. Eu não quero contrariar ninguém, quero que todo mundo olhe para mim e não me veja como uma pessoa radical, porque eu acho um absurdo esse radicalismo, que absurdo, eu preciso saber o que Deus pensa. Eu preciso me posicionar. Porque se eu for fazer a política da boa vizinhança, não vai dar certo. Você sempre vai ficar em cima do muro. Você nunca vai se posicionar. Você nunca vai viver uma fé verdadeira. E infelizmente, é isso que você vai ensinar para os seus filhos. Também vão ficar em cima do muro. Vão ficar em cima do muro e vão, daqui a pouco, estar naquela posição que a Bíblia chama, lá em Apocalipse. Ou quente, ou frio. Morno, vomitar-te-ei da minha boca. Quantos têm sido vomitados por Deus? E o vômito é o quê? Para pensar. Que coisa que faz, né? Você só tem vômito quando você passa muito mal. Algo entrou dentro de você e te fez muito mal e você quer jogar para fora. Você está rejeitando, seu organismo está rejeitando aquilo. O morno é rejeitado por Deus. Deus não tem pretensão alguma de promover o morno. Aliás, vomitar-te-ei. É o que eu sempre falo, né? É um engano da nossa parte a gente dizer assim: ai, mas eu falo de Jesus, ai, por onde eu passo, eu falo do amor de Jesus. Ah, meu querido, Jesus, antes de mais nada, Ele não precisa que você fale dele, Ele quer que você viva. Se você viver, já será o suficiente, porque todo mundo vai vê-lo na tua vida. Todo mundo verá. Às vezes tem pessoas que elas falam como se fosse uma vantagem muito grande, algo que não é vantagem. Porque se você viver realmente, se estiver dentro de você, aquele encontro real, né, que todos nós precisamos ter, aquele encontro verdadeiro com Deus, aquele dia que a palavra entrou, aquele dia que mudou, aquele dia que eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Todo mundo precisa ter. Se não teve, busque. Busque de verdade. Porque quando você tem um encontro real e verdadeiro, você é o primeiro amor, meu querido. O que importa para você é Cristo. Tudo em primeiro lugar para Cristo. Tudo em Cristo está em primeiro lugar na sua vida. Você ama a Cristo. O que você mais deseja é estar na presença de Cristo. É falar do amor de Cristo. Que Ele está dentro de você. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando
que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, diga comigo, Cristo está sendo pregado. Paulo dizendo, né? Tem muita gente que prega por ambição egoísta, por inveja. Tem muita gente que prega o evangelho por N razões. Alguns até fazem isso achando que está me atingindo. Não está me atingindo. O que importa é o seguinte, é que, de qualquer forma, seja motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso, me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. E é isso, né? É o seguinte, você se incomoda com o péssimo exemplo, o péssimo testemunho do outro? Isso é uma coisa que te incomoda, quando muitos falam assim, eu fico revoltado. Não se revolte, não. Cada um de nós tem que cuidar da nossa vida, da nossa fé. O que cada um está plantando, cada um vai colher. O péssimo exemplo que cada um está dando, o péssimo testemunho que cada um está dando, ele vai colher, mas dia menos dia você vai ver. Isso não tem jeito. Bispo, não tem jeito, a palavra se cumpre. A palavra vai se cumprir. Então, os péssimos exemplos, o péssimo testemunho que alguns estão dando, isso não é problema meu, cada um sabe o que é. Cada um sabe o que é colher, cada um sabe a semente que está plantando, e a semente que está plantando é a colheita que terá, querendo ou não. Né? E isso não precisa não precisa ser uma pessoa religiosa para entender isso e crer nisso, né? Para quem não estava aqui comigo e não esteve a semana passada, eu disse, né, que alguém me procurou bastante abatido, porque houve muitas coisas importantes na igreja, mas ignora todas. E ouviu de mim muitas vezes, muito semelhante a tudo que ouviu, e aí foi procurar ele era empresário, e foi procurar um grande consultor, né, renomado, e aí pagou alto para poder receber instruções desse profissional. E o profissional fez as perguntas adequadas e fez a pergunta dizendo o seguinte, começou curto e grosso dizendo o seguinte, quantos anos você tem? Tenho 50 e pouco. Quanto você tem na sua conta bancária? Não tenho praticamente nada. Como é que está a tua empresa? Está assim, exato. Seu casamento? Está assim, está mal, tá. Relação com seus filhos? Não está boa, não. Quanto você pesa? Estou pesando 100 e tantos quilos. Como é que está a tua saúde? Já fez exame? Não estou bem, não. Terminou e falou para ele, está tudo certo. Você tem a vida que você merece. É tudo que você plantou e tudo que você tem colhido. E não adianta você fugir e querer responsabilizar ninguém, porque se você tem o casamento que você tem, você que escolheu essa esposa, você que escolheu como conduzir a sua vida, você que escolheu o que priorizar. Se os seus filhos, o seu relacionamento com os seus filhos estão assim, foi você que escolheu o quanto você ia dar de atenção, o quanto você ia se dedicar, as atitudes, como você reagiria. Se você está falido hoje, é você que gerenciou a sua empresa, não adianta culpar funcionário, foi você que gerenciou a sua empresa, foi você que administrou suas finanças, foi você foi o líder, não foi outro, e discorreu, e falou, está tudo certo, você tem a vida que você merece. Agora é o seguinte, vai mudar ou vai continuar o mesmo? Porque não vai resolver você ficar responsabilizando os outros, não.
Você quer culpar o A, o B ou o C? O culpado é você. Teve um choque de realidade, se chocou, parou para pensar e disse: e agora, se você não assumir a responsabilidade das suas atitudes, nada vai mudar. E você não tem mais tempo, não. Nada vai mudar. Porque até agora você quis culpar sua mulher, seu marido, papapá, seus filhos, seus empresários, o seu coisa, a crise, o governo, papapá, só que todo mundo só que tem gente arrebentando na mesma situação, tem gente muito bem sucedida na mesma situação, vivendo esse quadro e está indo. Bispo, fiquei chocado. Falei, com o quê? Ficou chocado com o quê? Porque escutar isso, às vezes você nunca levou a sério o que você ouve dentro da igreja. Tudo que você planta, você colhe. Você acha que é coisa de religioso? Nos mínimos detalhes. Você acha que é coisa de religião? Você teve que esperar vir o resultado. O resultado são todos das colheitas que você fez. E agora você teve que ouvir de alguém que talvez para você merece um pouco mais de atenção que o que esse profissional falou, porque aí não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver, então supostamente agora você deu crédito, né? Porque se um profissional dessa área falou tudo isso para você, agora teve peso. Então, só que não era novo para você, porque ouvir você ouviu. Muitas vezes. Muitas vezes. Agora, vamos ver, né, se realmente a gente toma uma decisão para tratar com muita seriedade, como nós pregamos outro dia, o tempo. Você tem mais tempo? Vamos remir o tempo. Vamos remir o tempo, porque ninguém tem tempo mais. E o tempo está passando. Nós precisamos... onde nós estamos investindo o nosso tempo, como nós temos investido, realmente qual é a fé que nós temos vivido, porque eu não posso correr o risco de passar tanto tempo dizendo que eu sou cristão e o Senhor naquele dia olha para mim e diz assim: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Eu ia na igreja, eu participava assim, querido, não, aparta de mim que eu não te conheço, nunca conheci a tua fé. Você dava mau testemunho, ninguém sabia, nem sua família sabia que você era cristão. Nem sua família sabia que você era cristão. Nem na sua casa você era cristão. Você estava sempre misturado, você era um morno, você nunca se posicionou, você sempre queria fazer a política da boa vizinhança, você sempre estava preocupado mais em agradar as pessoas, ou ser popular, ou não deixar de ser popular. E eu não te conheço. Passa, por favor. Filipenses 4, 22. Todos os santos lhe enviaram saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob custódia de um soldado. Paulo, preso, depois recebeu permissão para morar sob custódia de um soldado romano. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando esses se reuniram, Paulo lhe disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes de nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Paulo, como disse, né, nem naquela situação, nem sobre preso, encarcerado, vivendo sob custódia, como é que chama, como é que fala mesmo, a prisão domiciliar, ele estava aqui. Ele vivia na casa de um soldado romano e vivendo uma prisão domiciliar. E mesmo em prisão domiciliar, recebendo, evangelizando, pregando, exalando a Cristo. Porque aquilo estava dentro dele. Aquilo estava dentro dele. Era algo que ele vivia realmente. E independia do que estava acontecendo na vida dele, independia dos problemas que ele estava passando, das lutas que ele estava passando. Quem está entendendo, por favor? Porque cristianismo, querido, independe das lutas e das perseguições que você passa.
Eu acho que eu estou, quando a pessoa diz assim, acho que eu estou quase para jogar tudo para o alto, é a mesma coisa que você dizer assim, acho que eu já estou decidida a ir para o inferno. É verdade. Quando a pessoa fala assim, eu estou cansada, a luta está sendo tão grande, eu estou quase para jogar tudo para o alto, é a mesma coisa você falar assim, desisti da minha salvação, decidi uma coisa, que eu quero passar a minha eternidade no inferno. É a mesma coisa. Não é isso que eu estou falando, mas é o que é. Quando eu digo eu estou quase desistindo, porque a fé cristã é algo que a pessoa jamais, é a mesma coisa de você falar, estou desistindo da minha salvação, do sacrifício de Cristo, eu estou decidindo de tudo que Cristo fez, de ser justificado por Cristo. Por quê? Porque só através de Cristo que eu alcanço salvação, não tem outra maneira. E eu estou quase para chutar tudo para o alto, então eu estou quase para abrir mão da minha salvação e dizer, chega, eu estou determinado a passar a minha eternidade no inferno. É o que muitos dizem quando agem assim. Atos 28, 18, eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês, por causa da esperança, diga comigo, por causa da esperança de Israel, é que estou preso com estas algemas. Por causa da esperança de Israel que estou preso com essas algemas, por causa da esperança de Israel é Cristo, porque eles esperavam o Messias. Eles responderam, não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra, diga comigo, falando contra, o que está escrito ali? Imagine, de todo lugar tem gente falando contra essa seita. Essa seita que você está pregando, essa seita, porque a seita é o cristianismo. Está entendendo ou não? A seita é o cristianismo. Por todo lugar estão falando estão falando contra essa seita. Mas você vê que quando a pessoa realmente teve um encontro real e verdadeiro com o Senhor, você vê que o que muitos olhavam como seita era a salvação da humanidade. E isso não mudou porque Paulo estava preso, porque Paulo estava algemado, porque olha o que ele fala na sequência. Passa, por favor. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em um dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Uma multidão se reuniu para tentar contestar Paulo, né? E Paulo evangelizando essa multidão. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram, o que é normal. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito esta declaração final, bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Aí Paulo fez essa declaração, ficaram furiosos, né? Vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que esteja sempre vendo, jamais perceberão. Já pensou? Olha isso. Ainda que estejam, diga comigo, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. É o que eu disse, né? Nós precisamos parar e pensar, tem misericórdia, e orar, tem misericórdia de mim, Jesus. Não me deixe, porque eu não quero passar um tempo tão grande dentro da igreja e não entender nada
não perceber nada, nunca ter um encontro com o Senhor, porque a única coisa que tem acontecido comigo é que eu estou vivendo mais uma religião, agora a religião evangélica. Mas realmente aquele novo nascimento, mudança de caráter, mudança de espírito, o nascimento de um novo espírito dentro do homem, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Isso é sério. Isso é muito sério. Não só as igrejas, de um modo geral, estão cheias de chamados cristãos. Chamados. Mas muito poucos realmente nascidos de novo. Aqueles que nasceram do Espírito. É o nascimento espiritual. Novo espírito, novo caráter, nova personalidade, que a palavra realmente impregnou. Ele vive o cristianismo. Passa. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderia ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Sério isso. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles ouvirão, que somos nós. Mas nem todos os gentios têm ouvido. Os judeus fecharam o coração. E o evangelho chegou a nós. Muitos têm recebido. Muitos não têm recebido. Muitos realmente nasceram de novo. Muitos não nasceram de novo. 28:30. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus, diga comigo, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Isso somos todos nós. O ID de Jesus não é para pastor. O ID de Jesus é para os cristãos. Todos nós falamos do amor de Cristo. Todos nós falamos da justificação através da crucificação de Cristo. O único meio de ser salvo é através da cruz. Não existe uma outra forma de ser salvo, de ser encontrado como justo diante de Deus, somente através da cruz, através do sacrifício de Jesus, pelo que Jesus fez na cruz, porque quem era para estar na cruz éramos nós, condenados. E nós, de uma forma ou de outra, com o nosso estilo de vida, nossa maneira de viver, nosso posicionamento, porque cristão tem uma posição. Cristão tem uma posição. Nós nos posicionamos. E as pessoas veem a nossa posição, o nosso posicionamento. Nós pregamos a Cristo. Fazemos ou deixamos fazer pela nossa fé em Cristo. Passa, por favor. Vou tentar acelerar, gente, para dar tempo de absorver o máximo. Diga comigo, não me envergonho do Evangelho. Tem gente que tem vergonha. Essa é uma realidade. Tem gente que tem vergonha. Tem gente que tem vergonha de dizer isso. Como eu disse, o judeu, independente do lugar, ele vai pegar o livro sagrado dele e ele vai parar e vai meditar. Se for o momento da oração dele, como você já deve ter visto, seja na televisão ou qualquer lugar, seja no momento sagrado dele, se ele estiver na rua, deu o horário dele, ele vai parar. Ele vai parar e vai começar a orar. Porque é o momento sagrado dele. Ele para tudo. Ele para tudo.
de 3 a 5 vezes ao dia. Davi dizia: 7 vezes ao dia te louvo, Senhor. Talvez muitos dizem assim: mas eu não tenho tempo para isso. Não tem problema. O que você acha que é falta de tempo? Esse tempo é o que prosperam eles. Esse tempo é o que faz com que a bênção, a graça e o favor de Deus, de alguma forma, seja derramado sobre eles. Porque a graça está sobre nós, né? Mas Deus tem promessas a eles. E a promessa se cumpre. Porque quando a gente para analisar e pensar: espera aí, aonde esse povo pisa, esse povo frutifica, tem algo a mais aí. Tem algo a mais. Entendeu? Tem algo a mais. E realmente, porque eles creem, eles vivem, eles praticam, e muitos cristãos, ninguém sabe que ele é cristão. Muitos têm vergonha. Precisa citar um versículo bíblico, eu prefiro esconder. Carregar a Bíblia, nem pensar. Não me envergonho do Evangelho, diga comigo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Quer conhecer a justiça de Deus? Vá para o Evangelho. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito. Diga comigo: o justo viverá pela fé. Olha, o justo viverá pela fé. Às vezes, a gente precisa estar atentos, que às vezes aquilo que a gente diz assim: não, isso é tão difícil, não, isso não dá, eu não tenho tempo. Você vai ver que tem outros praticando com a maior facilidade. Praticando com a maior facilidade e desfrutando dos benefícios. Porque, diga comigo, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se você estiver em mim, se as minhas palavras estiverem em você, você vai pedir o que você quiser e vos será feito. Só que a palavra tem que estar em você. E se a palavra está em você, todo mundo vê. Você vive ela. Você fala dela. A sua maneira de agir no seu dia a dia é com base na palavra. Você prioriza a Deus em primeiro lugar. Você coloca o Senhor em primeiro lugar. O primeiro é do Senhor em tudo. É o seu tempo, porque nós ensinamos, dedo primeiro, as primícias ao Senhor, o seu tempo, é o seu dízimo, são as suas ofertas. Tira de você, mas não tira de Deus, são os seus votos. Priorize a Deus. Você quer que Deus te trate como prioridade? Priorize a Deus. Tem gente que não trata Deus como prioridade, mas ele quer ser tratado por Deus como uma prioridade. E não funciona assim. Com a mesma medida com que você medir, você será medido. Passa, por favor. Então Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me, tornar-me cristão? Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo? Peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu. O rei falando isso, o rei Agripa falando isso para Paulo. E Paulo diz assim: você acha que em tão pouco tempo você vai me convencer? Paulo falou assim: não, em pouco ou em muito tempo. Peço a Deus que não apenas tu, mas que todos que hoje me ouvem se tornem como eu, porém, sem estas algemas, que sejam livres para falar do amor de Cristo. E hoje nós somos livres. Ele está dizendo: não, em pouco ou em muito, não só você, mas que todos que possam se tornar como eu, porém, sem algemas. Porque hoje eu estou preso aqui por causa de Cristo, pelo amor de Cristo. E espero que vocês, sem algemas, vocês
vivam a liberdade do cristianismo. Passa, por favor. Atos 13, 6. Viajaram por toda a ilha até chegarem a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Diga comigo, que praticava magia e era falso profeta. Ele era sucessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Paulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a ele e tentava desviar da fé o procônsul. Paulo tentando evangelizar e o Elimas, o mágico, tentando desviar o procônsul da fé. Então Paulo também chamado, Saulo também chamado Paulo, diga comigo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O que nós estamos falando, né? O que nós estávamos falando do posicionamento. Paulo tentando falar do amor de Jesus, tentando evangelizar o procônsul, ele mais tentando prejudicar, tentando atrapalhar, e chegou o momento que Paulo virou abertamente e disse: filho do diabo, você está tentando perverter, atrapalhar, seu filho do diabo. Como você recebe essa palavra? Ai, chamou o outro de filho do diabo, que coisa absurda. Posicionamento. Você está contrário àquilo que é de Cristo? Você é contrário àquilo que é de Cristo? É o que eu disse, né? Hoje, claro, às vezes você não vai, abertamente você talvez não vai dizer isso, seu filho do capeta, seu filho do diabo, mas um posicionamento firme nós temos. Uma posição firme nós temos. O que eu quero dizer a você é o seguinte, é que já tem um modelo. Já tem um modelo e tem muitos vivendo. É muito fácil você detectar quem não vive, porque já tem muitos vivendo. É isso que eu quero mostrar a você. Talvez, primeiro, ter um modelo estabelecido na Bíblia. E aquilo que muitos dizem assim: não dá, eu não consigo. Tem muitos vivendo, praticando. E isso é que tira qualquer capacidade de justificativa nossa. Pessoas vivendo esse cristianismo comprometido, esse amor sincero, a palavra em primeiro lugar, priorizando a Deus em primeiro lugar. Então é muito fácil você olhar e detectar pessoas que não têm um perfil. E é assim que Deus nos vê. Olha para nós com misericórdia, olha para nós, mas chega um momento que o próprio Senhor diz: querido, até quando? Até quando? Ou é ou não é. Ou você vai se posicionar, ou você vai viver uma fé verdadeira, ou não vai. Desse jeito, não vai funcionar. Não dá certo, você não está indo a lugar algum. Porque não é essa a postura, não é essa a atitude, não é isso que eu quero de você, não é isso que eu espero de você. Ou você prioriza de verdade, ou está aí. Quantas coisas já têm acontecido, e às vezes tem gente que diz assim: eu estou no cristianismo, parece que a minha vida é uma luta, está cada vez pior. Por que será? Por que será? A gente tem que perguntar, né? Então, é o que eu disse, tem coisas que a gente precisa. Se eu fosse estender a palestra do consultor,
Se eu for estender para você, eu vou dizer assim: cada um tem a fé que merece. O tempo investido, dedicação, comprometimento. Cada um tem ajuntado a credibilidade diante de Deus que merece o tempo, porque o que você dá é o que você recebe. Às vezes eu questiono e digo assim: mas eu não consigo ter fé. Não tem ninguém anormal. Todos nós somos dotados de inteligência, capacidade. É o que nós fazemos, como nós fazemos. O tempo que estamos investindo. Eu tenho tempo para orar, você também tem tempo para orar. Eu tenho tempo para meditar, você também tem tempo para meditar. A gente tem tempo para investir nesse relacionamento com Deus. Então, cada um vai ter a fé que tem investido nela. Vai colher o resultado que tem investido nessa fé. A comunhão com Deus do tempo investido na comunhão com Deus, no relacionamento com Deus. É como eu disse, nem família, se você não investir tempo, você não tem relacionamento familiar. É verdade ou não é? Nem família, você não pode. Talvez, quantas mulheres, quantos maridos, quantos pais que olham para os filhos, ou para a esposa, ou para o marido, dizem assim: eu estou com você há tantos anos e não te conheço. Claro, não vai conhecer. Porque se nós realmente não investirmos um tempo verdadeiro, nesse relacionamento, nessa comunhão, nessa intimidade, não conseguimos. E é investimento. Realmente é investimento. Procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino de Paulo. Pode passar? Estou terminando, gente. Esther 4:12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer, diga comigo, repita comigo, por favor: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você seria a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e sua família e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Repita comigo em voz alta: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Quem sabe que se não foi para este propósito que você foi colocada nessa posição? Quando Mardoqueu falou isso para Esther, é que havia um propósito de extermínio dos judeus, do povo de Deus. E Deus havia colocado Esther como rainha com um propósito para dar livramento. E ela estava ali quietinha no palácio, ela estava ali numa zona de conforto, e aí vem esse homem e diz: olha, não pense você que se você não se posicionar, se você não assumir a sua posição, você vai ter livramento. Não pense que você está segura aí não, viu? Não pense que você está guardadinha aí no palácio, não. Agora que você prosperou, agora que você é rainha, agora que você tem riqueza, agora, olha, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Nós precisamos entender o propósito de Deus na nossa vida. Nós precisamos entender para o que Deus tem nos abençoado, aonde Deus tem nos colocado. Aonde Deus tem nos colocado tem um propósito, e muitas pessoas, elas não entendem esse propósito, por isso falham no propósito, fracassam no propósito. Muitas pessoas não entenderam que a posição que Deus tem colocado, a prosperidade que Deus tem dado, não é simplesmente para desfilar de carro, não é simplesmente para dizer eu ocupo essa posição, eu tenho dinheiro, eu compro isso, eu compro aquilo. Não, você precisa entender que tudo tem um propósito. Deus tem um propósito com você. Deus te colocou numa posição porque Ele quer te usar para o reino dEle, para a obra dEle. E se você não entende o propósito, não pense que você está seguro, não, porque se tem um propósito, é para cumprir com o propósito que Deus tem com você e através de você. Amém? Precisa entender isso. É que muitas pessoas
se perdem no caminho. Muitas pessoas acham que têm crescido, prosperado, que têm ocupado uma posição, é porque Deus quer que, lá, ó, Deus abençoa. Não, é mais do que isso, querido. É muito mais do que isso. É um propósito. É um propósito de você ser um instrumento do Senhor, é um propósito de você ser um investidor do reino, é um propósito de você priorizar a Deus, dar a Deus em primeiro lugar, não as sobras, dar a Deus em primeiro lugar, porque é outra coisa. Às vezes nós falamos assim, eu faço para Deus. Não, querido, a gente sabe o que a gente faz para Deus. A gente sabe o quanto está envolvido prioridade, primícias, primeiro, sinceridade, prioridade, ou melhor, a gente sabe quando é de Deus e quando não é. Quando a gente dá então a gente não pode tratar Deus como se Deus não fosse um ser altamente inteligente e pensante. Nós não podemos, porque nós estamos enganando nós mesmos. Tinha um propósito aqui, e ela quieta, e ela tinha que se manifestar e cumprir com o propósito dela. Foi para isso que Deus havia colocado ela naquela posição de rainha, foi por isso que Deus honrou, prosperou, exaltou, tinha um propósito. Quem está entendendo? Às vezes, sabe o que acontece? A gente se desvaloriza. É como se Deus não tivesse propósito nenhum com a gente. É como se Deus não tivesse propósito nenhum conosco na nossa vida. Só que a gente quer total atenção de Deus, prioridade. Quer que Deus, quando a gente fale com Deus, Deus ouça a gente instantaneamente. Mas a gente se desvaloriza. A gente não se faz necessário. A gente não se trata como instrumento de Deus. E você precisa entender que tudo, aonde Deus tem te colocado, como Deus tem te honrado, como Deus tem te promovido, tem um propósito. Tem um propósito. E para não estender, eu tinha muito mais coisa para falar e para ler. Será que todo mundo sabe que você é um cristão? Será que, indo mais a fundo, a sua casa sabe que você é um cristão de verdade? Ou simplesmente que você vem à igreja? Separe as coisas. Porque você vem na igreja não faz de você um cristão. É diferente. Será que sabe realmente? É algo para a gente pensar. E tratar com muita seriedade. Porque, como eu disse, se olhar para alguns, você sabe que eles são. Se olhar para um judeu, você sabe que ele é judeu. Que ele pratica a religião judaica. Que é no falar, é no orar, é no portar, no se vestir, no comer, numa reunião de negócio. Todo mundo sabe que ele é. Todo mundo sabe. E isso é muito sério. Nós não podemos ficar em cima do muro. Porque Deus não pode nos promover assim. Se coloque em pé, por favor. Pode passar, por favor. Passa, por favor. Volto 10. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam. Mandem observadores a Quedar e repare de perto e veja se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses. Diga comigo, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Quantos têm trocado a glória de Deus sobre a sua vida por coisas inúteis? Fazendo de coisas ou daquilo que Deus mesmo deu a você um Deus. E são coisas inúteis, que não sustenta, não tem o poder de sustentar. Pode passar.
Assim também, diga comigo, a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem as obras, e eu lhe mostrarei a minha fé, diga comigo, pelas minhas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem. Ah, mas você sabe, olha o tipo de expressão que eu vou abrir os teus olhos. Ah, eu penso em Deus. Logo pela manhã eu penso em Deus. Ah, eu lembrei de Deus. Eu lembrei daquilo que Deus fez. Você vê que é tudo muito superficial. Porque quando a gente anda com Deus, que é uma expressão que quando você começa lá em Gênesis, você vai, se você pegar ali no livro de Gênesis, falando das genealogias, daqueles homens que viveram, começa ali a história. Você vai ver que falam de muitos, mas alguns usam um termo assim, andaram com Deus. Muitos passaram, mas nunca andaram com Deus. Andaram com Deus. Está na Bíblia ali, mas tem uns que nunca andou com Deus. E tem outros que o versículo faz questão de falar, andaram com Deus. Nós não temos que pensar, lembrar de Deus, nós precisamos andar com Deus. Andar. Se você acha tão difícil vir ao culto, judeus param de 3 a 5 vezes, tudo para orar, para buscar. É um alto nível de comprometimento que traz resultados incríveis, porque crer somente na existência de Deus, aí ó, demônios creem. Ah, eu creio em Deus. Você já parou para pensar? Virasse e falar assim, que vantagem é? Os demônios também creem em Deus. Por que haveria de haver alguma vantagem em crer em Deus? Olha aqui, os demônios, até mesmo os demônios creem e tremem. Mas é mais do que isso. É andar com Deus, é um relacionamento com Deus, é viver o cristianismo, é as pessoas verem essa fé na minha vida, elas verem na minha maneira de viver, falar, andar, agir, escolher, comer, beber, elas veem que eu vivo uma fé, o meu nível de comprometimento com Deus, as minhas orações, as minhas meditações, elas veem. Paulo estava preso, impregnando todo mundo de Jesus. Nada, não importa a luta, não importa a batalha, não importa o que eu esteja passando, Cristo está lá. E é por isso que o poder de Deus, de forma tão extraordinária, é derramado sobre a vida dessas pessoas, desses homens. Não existe simplesmente uma fé de boca, gente. Não, está aqui, ó, nós estamos acabando de ler. É mais profundo. Os demônios também creem. Então, se eu creio em Deus, eu creio em Deus, tá? Mas volta ao versículo, ao primeiro que nós lemos. Quem diz que o conhece, mas não o obedece, é mentiroso e a minha verdade não está nele. E nós trazemos essa mensagem hoje, com muita seriedade, realmente como um despertamento, porque nós não podemos perder tempo. Nós queremos a graça, o favor de Deus sobre nossas vidas, mas muitas vezes não somos bons testemunhos, não somos bons exemplos. É como eu disse, talvez
Nós precisamos estar atentos, porque às vezes eu sou um cristão, eu digo que eu sou um cristão, mas quem está pertinho de mim, minha esposa, meus filhos, veem que eu minto, que eu sou desequilibrado, que eu não sou fiel a Deus, eu não sou dizimista, eu não sou ofertante, eu não tenho temor no meu coração. A única coisa é que eu venho à igreja. Já parou para pensar? Como é sério isso? E que plantio ruim que estamos fazendo? Que plantio horrível que estamos fazendo? Porque nós temos que ser a luz que ilumina. Senão vamos perder tempo. Vamos perder tempo como muitos têm perdido tempo. E o tempo está passando. E não volta. E a gente gostaria de estar vivendo coisas espetaculares, mas não estamos vivendo, porque Deus não pode fazer. Enquanto realmente não tivermos aquele encontro real e verdadeiro com Deus. Pense nisso, feche os seus olhos. E se você não teve, se você sente, busque isso. Talvez você tenha que orar intensamente, profundamente, dizer: Senhor, eu quero ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Eu quero ter um encontro de verdade, eu quero nascer de novo. Um novo caráter, um novo espírito. Eu quero verdadeiramente ser um nascido de novo. Talvez você esteja passando por algumas lutas. Poxa vida, Paulo estava algemado, estava preso. Estava vivendo ali o amor a Cristo. Você está livre, você não está algemado, você não está preso, você não está sendo espancado. E às vezes, algumas lutas te revoltam. Algumas lutas fazem com que você fale de parar. Qualquer coisa é sempre a mesma história. Vou parar, não vou mais na igreja. Não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo. Puxa vida. Não. É um encontro real e verdadeiro com Deus. Deus deu uma visão e promessas lindas aos judeus. Eles se agarraram àquelas promessas, eles creem naquelas promessas. Eles têm a sua aliança com Deus. E aonde pisam no mundo, frutificam. Aonde nós pisarmos, nós temos que frutificar. Aonde você pisar, você tem que frutificar. Aonde? Seja um cristão de verdade. E não comece por fora não, comece por dentro. Comece em casa. Comece em casa. Que os que estão pertinho de você, veja Cristo em você. Não porque você diz eu sou evangélico. Não porque você diz eu vou na igreja, eu participo da ceia. Mas porque vê Cristo em você. Vê o caráter de Cristo em você. Vê o amor de Cristo em você. Vê a paciência de Cristo em você. Vê a natureza de Cristo em você. Vê a santidade de Cristo em você. Que os de fora não fique preocupado se vão achar que você é popular ou não é popular,
se você é uma mente evoluída ou não é evoluída, se você é um fanático, um religioso ou não, viva a sua fé em Cristo. Viva a sua fé. Você não precisa ser um chato, um inconveniente. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas é natural. O verdadeiro cristão, ele tem uma postura diferente. Ele fala diferente, ele age diferente. Ele tem um equilíbrio diferente. Uma maneira de lidar, de viver, de negociar, de trabalhar. Diferente. Que a sua mulher te veja como homem de Deus, que o seu marido te veja como uma mulher de Deus, e que os seus filhos, que você seja o primeiro modelo a ser imitado. Porque se eles não tiverem um bom modelo, eles vão buscar fora. Se eles não tiverem um bom modelo pertinho deles, um modelo forte pertinho deles, eles vão buscar fora. Que você seja um bom modelo, um bom exemplo de fé, de comunhão, de intimidade com Deus, de compromisso, de comprometimento com Deus. Fale com o Espírito Santo e peça ao Espírito Santo que te ajude a ser um cristão verdadeiro. Peça ao Espírito Santo que te ajude